Olá, é um prazer enorme ter vocês no quarto BioEngcast, aqui na presença do meu amigo Caio Amaral, que é o responsável comercial pela DuPont Corian no Brasil. Caio, seja muito bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui. Puxa, Norton, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contigo, podendo falar um pouco mais desse produto, né? Então, produto já antigo e novo ao mesmo tempo para o mercado. E é uma honra. Muito obrigado pelo convite e nos sentimos honrados de estar aqui contigo. Caio, antes da gente entrar especificamente no que é o Corian, o que essa superfície é capaz de proporcionar para os ambientes da área de saúde, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória. Como é que você veio da onde? Como é que você caiu na DuPont? Conta um pouquinho para a gente. Eu sei que você é casado com médica, tem duas filhas. Conta um Isso pouquinho mesmo. mais a tua história. Ah, perfeito. Bom, eu sou paulista, né? Passei toda a minha adolescência, a infância, adolescência, e estudei em São Paulo. E aí, por uma oportunidade comercial, vim para Curitiba em 2002. Faz 21 anos que eu sou curitibano, né? Que estou aqui nessa cidade maravilhosa, que me acolheu muito bem. E aqui eu acabei construindo aí toda a minha história, né? Também profissional. Vim por uma empresa, acabei por 2 anos ainda trabalhei nessa mesma empresa, era a empresa do Grupo Ultra, voltada à energia. E tive uma oportunidade na 3M. E aí foi quando eu ingressei na multinacional americana e trabalhei por 10 anos, sempre na área comercial, desenvolvimento de produtos, aplicações. E há 10 anos que eu entrei na DuPont. Tive essa oportunidade, um convite, um grande desafio para trabalhar com esse produto, que é o Corian, do qual nós vamos falar hoje. E era justamente isso, né? Um produto novo para o Brasil, que traz uma performance, traz toda uma história, e que era super novo, não tinha uma rede ainda de distribuição, de transformadores no Sul, e eu entrei justamente para desenvolver esse mercado do Sul. E aí, dentro desses 10 anos, fiz esse trabalho de expansão aqui na região Sul, abrindo esses transformadores para que pudessem estar atendendo os mais variados projetos dos arquitetos, dos escritórios. Aí assumi uma responsabilidade nacional há 5 anos, e desde então estou aí com a gestão do negócio de Corian no Brasil e Paraguai. Transformador é o camarada que pega a placa bruta de Corian e faz as suas modelagens e tudo mais para ter o produto final, é isso? Exatamente. O transformador, que nós chamamos, ou processador de matéria-prima, é o que, né, busca essa matéria-prima na DuPont. Nós somos fornecedores de matéria-prima, né, a DuPont. Acho que nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre o DuPont, mas é exatamente isso. Nós fornecemos a matéria-prima, tem todo esse desenvolvimento de produto, estéticas, inovações, mudanças, atualizações, mas quem transforma isso são realmente esse mercado que seriam os marceneiros, né, os transformadores aí do Corian, que atendem diretamente todos os projetos. Mas você veio de São Paulo para cá já casado ou foi Não, um desvio de percurso daí? não vim casado, e quando estava para voltar para São Paulo, que eu conheci minha esposa aqui no final de semana, e aí já tem aí 18 anos essa história, e Bacana. acabei ficando de vez por Curitiba mesmo. E eu já vim em busca, na verdade, de qualidade de vida, saindo de São Paulo, naquele centro nervoso todo, que era muito bom também, mas eu sempre gostei muito de qualidade de vida, de equilibrar um pouco as coisas, e Curitiba proporcionava isso. E me encontrei, gostei muito da cidade, mas em função até do momento ali de oportunidade, eu estava voltando para São Paulo. E aí acabei conhecendo minha esposa e resolvi ficar um pouco mais para dentro de Curitiba, e aí vem a E, nossa história de família, né? Começa ali. e ficou em E Curitiba até ficamos em hoje. Curitiba até hoje. Maravilha, que bom. É. E Caio, bom, ok. Você veio então de uma área comercial, permanece na área comercial, veio para uma multinacional, chegou na DuPont e ficou num ramo muito específico que é o Corian, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é Sim. uma superfície fantástica, né? A gente vai falar sobre as aplicações. Mas conta um pouquinho, porque, se não me engano, a DuPont ela originou, foi originária da França e teve algum problema com guilhotina, alguém perdendo o pescoço, alguma coisa assim, Sim. e acabou indo para os Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa história, por Ah, favor. bacana. Não, isso é importante. Eu falar um pouquinho da história da DuPont, né?
porque às vezes até para a gente entender de onde vem o Corian e o surgimento dele. Bom, a Dupont surge em 1802. Seu fundador chamava-se Elieter Dupont. Era um imigrante da França, na verdade, fugindo da Revolução Francesa, aquele momento que estava muito tenso. Ele era discípulo de Lavoisier, inclusive, na França, que já estava preso, Lavoisier, nesse momento, e ele vai com a família em busca de uma oportunidade, fugindo dessa situação da Revolução Francesa, para os Estados Unidos. E lá ele chega pelo porto e acaba ficando em Delaware, no estado de Delaware, em Wilmington, que é hoje onde começou toda essa expansão industrial dos Estados Unidos, na beira do rio, em Delaware. E ele tinha um conhecimento muito grande de pólvora, porque ele já trabalhava com Lavoisier dentro desses experimentos de pólvora na França, e existia uma grande necessidade ou uma identificação de que a pólvora dos Estados Unidos não era tão boa quanto a que se produzia na Europa. E aí ele monta a primeira empresa dele, que é a Dupont, para produzir pólvora justamente para o exército americano e para o exército da França. E ali surge a Dupont em 1802, às margens do rio Delaware, onde estava chegando, né, todo esse desenvolvimento para os Estados Unidos. Então é uma empresa ducentenária. 221 anos, né? Uau! É uma empresa que vem numa história, né, uma senhora, né, de uma empresa, e que passa por vários momentos assim de transformação. Hoje a Dupont ela tem sede em quantos países? A Dupont está em mais de 70 países, né? Está quase em todos os países, tem mais de 30 mil funcionários, faturamento mais ou menos de 30 bilhões de dólares aí anuais, e vem passando por uma série de transformações, de adaptação, né? Dentro de todo esse processo de inovação. Quando eles fundaram a Dupont, por 100 anos foi trabalhado pólvora e explosivos, atendendo mercados dos Estados Unidos, exército. E tem uma história bem interessante da Dupont, porque como lidava com pólvora, que era extremamente, né, perigoso, né, uma fábrica de alta periculosidade, eles tiveram alguns acidentes em alguns momentos e isso repercutiu muito mal, tanto para os exércitos, para os governos, né, que levantaram uma dúvida. E Dupont, o Elieter, para mostrar que ele iria focar em segurança, que ele ia fazer a fábrica de pólvora mais segura do mundo. E como compromisso, junto aos governos, ele levou a família e o board de diretores para morar dentro do site da fábrica da Dupont, que é bem interessante, né? E dali surge um dos maiores core values da Dupont, dos valores ali que ela prega, que é a segurança, né? O cuidado. E aí dali vem todo esse trabalho durante esses 100 anos e foi muito bem conduzido, gerando até depois um negócio da Dupont, que um dos negócios que a Dupont tinha era justamente a consultoria para refinarias, petroquímicas, na área de segurança, né? De segurança do trabalho, de como ter um site seguro. Não, você falou uma coisa curiosa, porque com relação à segurança, que foi uma percepção que eu tive quando eu visitei em Barueri a sede administrativa da Dupont no Brasil, e me chamaram a atenção porque eu subi uma escada sem segurar no corrimão. É verdade. Você tem que segurar no corrimão. Não, mas eu estou subindo bem, a escada é larga, são poucos degraus, então tem que segurar no corrimão. Exatamente. Então, como a segurança é muito levada a sério. Muito forte, né? Está no DNA da marca, assim, e vem um pouco dessa história, né? O porquê disso, né? Porque o nível que eles precisaram chegar para ter a credibilidade dos governos, para não perder o negócio naquele momento das explosões. Mas é engraçado quando você consegue que o fundador crie esse valor de segurança e transmita nesse nível de rigor e que todos absorvam esse valor e apliquem no seu dia a dia. É verdade. Esse é um exemplo, né? O corrimão é algo que hoje eu não consigo, inclusive com pandemia, tudo que a gente tinha, gerava aquele conflito, né? E agora, seguro no corrimão ou não? Porque realmente vem de dentro. As crianças em casa correndo, segura no corrimão, cuidado na escada. Então, traz muito isso. É muito, muito interessante mesmo, né? Permear isso por tanto tempo assim, porque, né, já se passaram quantas gerações aí da própria família e eles preservam isso muito forte. Mas a Dupont ela tem uma linha gigantesca de produtos, né? Exatamente. Como é que surgiu então o Corian, que na verdade é uma superfície, né, termomoldável, que eu acho fantástico, porque aí você consegue fazer curva, você consegue fazer uma série de coisas que você não consegue fazer com
ou que é muito difícil de você fazer com aço inox, que exige solda, ou com fórmica, ou com qualquer outro tipo de material. É uma superfície monolítica, com zero porosidade, né? Conta como é que foi a essência do porquê desenvolver uma superfície dessa. Ótimo, bacana. Bom, eu vou voltar ali para 1900, mais ou menos. Já está mais perto Já agora. estão mais próximos. Mas depois de 100 anos praticamente trabalhando com pólvora e explosivos, já estava chegando próximo à obsolência e as novas gerações também enxergando que precisavam buscar outros produtos mais comerciais, talvez inovar mais e sair realmente em busca da inovação. E em 1903 eles criam uma estação experimental em Wilmington. A DuPont faz um investimento enorme, era realmente um site muito grande, voltado e focado na pesquisa básica mesmo, com estudantes, universitários, cientistas, que tinham esses laboratórios disponíveis para a criação de produtos. E dali saíram nomes muito conhecidos, que eu tenho certeza que todos vão conhecer, como, por exemplo, Lycra, Teflon, o nylon, né, que foi a primeiro a entrar na indústria têxtil, a DuPont depois com o nylon, um tecido sintético, né, foi o primeiro. Aí você tem o plástico, PET, saindo desse centro experimental, né? Dessa linha de pesquisa, desse ambiente propício à inovação e pesquisa e desenvolvimento. Exato. E ali, eu brinco que isso ali, que eu acho que surgiram as startups, porque quem conseguia evoluir com as suas pesquisas era incubado ali pela DuPont e até criar uma patente e registrar esse produto comercial, né? Então, nesse momento, ela se transforma numa empresa de ciência e inovação, né? Diferente um pouco já da química ali, que ela vinha só no explosivo. Realmente vira uma indústria química em busca de produtos. Isso é muito interessante. E esses laboratórios tinham um grande problema. Usavam superfícies de pedras ou de metais. E isso gerava granito, talvez inox, não sei se talvez era algum outro metal no momento ali, né, no começo do século. Mas eles tinham muito problema de contaminação cruzada nas pesquisas. E, em função desse problema, isso já 1950, já depois da Segunda Guerra, esse problema era muito crítico, principalmente que foi evoluindo, né, o nível dos produtos. Aí você tem uma série de outros produtos vindo, a DuPont entrando muito no ramo alimentício, do agro, com fertilizantes, com sementes, onde realmente precisava de uma precisão enorme e não poderia ter a contaminação cruzada, que aí eu acho que vem explicar um pouco a essência do Corian, né? E desenvolveram um Corian, que é uma superfície que é 70% de carga de minerais, que é o trihidrato de alumínio, que deriva da bauxita, com 30% de uma resina acrílica pura. Não é aquele acrílico que nós estamos acostumados da comunicação visual, mas é um acrílico que chama PMMA, polimetil metacrilato acrílico. Meio técnico, mas esse é o estado é o acrílico no estado mais puro. Quer dizer, não é aquele acrílico que amarela, que a gente está habituado a ver com o passar do tempo, que acaba tendo um problema de coloração da superfície. Exato, que acaba derivando do poliéster, né? Da resina poliéster. E esse não, é acrílico puro realmente, então ele não amarela. Esse é um dos grandes, né, fatores que diferencia o Corian de outras pedras engenheiradas que usam realmente a resina poliéster. Que aí sim você tem essa questão da oxidação e o amarelamento com o tempo, como uma tinta, uma laca, né, alguma outra... E mesmo só com 30% de resina, ela ainda consegue ser termomoldável. Exatamente, né, porque você tem 70% ali que é praticamente metal, alumínio, e você com esses 30% é o que faz todo o fechamento da superfície, a união, né, a liga de todo esse material, e aí você tem os pigmentos também, para as cores, tudo, mas basicamente a formação dela é isso. E é o que vai conferir para o Corian e que trouxe para esses laboratórios da DuPont uma grande inovação, que era realmente ter uma superfície que você poderia usar todos os experimentos, resistente a reagentes classe 1, classe 2, que não mancha, que não é atacada, né, por exemplo, como um ácido, alguma coisa desse tipo, ele não ataca, e ele era limpo facilmente, né, com uma água, um hipocloreto de sódio e um pano, você faz a limpeza, um detergente líquido, faz a limpeza e estaria pronto para um próximo experimento, né, de uma forma sem ter nenhum tipo de proliferação de fungos e bactérias. E aí nasce o Corian e vira um produto comercial, que a princípio nasceu para atender internamente uma demanda. E aí viram que realmente ele era muito resistente com essas características,
que nasce esse produto aí na década de 60, mais ou menos, que entra para o mercado dos Estados Unidos. E hoje é a principal superfície que tem lá, né, Norton? Tudo que é parque, Então, fast food, quando, hotéis. quando a gente projeta organizações de saúde, hospitais, clínicas nos Estados Unidos, os gestores nem passa pela cabeça usar outro material que não seja o córeo, justamente por essa flexibilidade, porque o granito é super poroso e qualquer batida quebra. Exato. Né? A própria manutenção, né, de uma pedra é muito complicada, né? É bem complexa. Né? Você não tem, por exemplo, uma mesma jazida, com a mesma cor, com a mesma pigmentação, né? Então fica muito complicado. O aço inox tem as soldas, né? Então as chapas elas são limitadas. Mesmo que você emende chapas, você acaba tendo lá um cordão de solda fazendo essa ligação. O que me chama a atenção no Corian é que não tem, quer dizer, tem a solda, mas ela é fundida no próprio material e a superfície fica absolutamente monolítica, né? Ela não tem essa rugosidade, nada disso, né? Exato. Esse seja o grande diferencial, né? De não ficar uma emenda aparente, né? O que a gente chama. Emenda tem, mas ela realmente fica imperceptível, porque o adesivo ele é como se fosse o core num adesivo bicomponente, que ele é misturado na hora da aplicação e ele é usado basicamente só para fazer a soldagem. E todo o excesso de adesivo é removido e lixado, o que vai dar essa aparência realmente de não ter emenda e fica uma superfície monolítica inteira, né? Dá essa impressão de continuidade, né? Se você precisar fazer um balcão, por exemplo, ou um posto de atendimento, uma recepção, um tanque de escovação, paredes, né, no centro cirúrgico, você pode fazer essas aplicações sem ter emendas aparentes, com uma impressão com um visual único, né, sem emendas. Acho que isso. E pela porosidade muito baixa, próxima de zero, a questão de você, por exemplo, derrubar, você médico que está nos ouvindo, que tem aí uma clínica, um hospital, você gestor da área de saúde, quando você derruba, por exemplo, o povidine ou algum elemento químico sobre o Corian, é importante destacar que ele não mancha, né? Então, lógico, tudo vai também do tempo de reação que você vai deixar aquela superfície em contato com o material agressor. Mas é importante dizer e ressaltar que ele não mancha, né, com povidine, etc. Ele pode surgir, pelo que eu pesquisei, né, e aí me corrija, mas ele pode surgir algum tipo de mancha com alguns produtos utilizados em citopatologia. Mas aí são reagentes muito agressivos, né, mas que também você não vai deixar de um dia para o outro. Né? Se derrubou na bancada, vai imediatamente limpar e, obviamente, não vai agredir o material. Né? Exato, Norton. E, na verdade, não é que vai manchar. Esse é um ponto importante. Ele vai ser uma sujeira superficial. Porque como ele tem o acrílico fecha, não tem porosidade, realmente, ele vai grudar. Talvez eles sejam produtos que grudem mais. Mas ele não vai manchar. Se você for lá e fizer uma limpeza, talvez precise ir para um nível de usar uma Scotch-Brite, alguma coisa mais porosa, um produto um pouco mais forte, mas não vai manchar. Então esse talvez seja o grande diferencial. No residencial, ou na área médica, você pode ter, né, os mais diversos tipos aí de manchas e com testes feitos como revelador de raio-x, sangue, violeta, tem uma série de outros testes que são feitos, né, oxidação, metal, por exemplo, se ficar grampos ou qualquer coisa, realmente não mancha, fica superficial e você consegue fazer essa limpeza de uma forma muito simples, né, sem necessidade de uma reparação. E um outro ponto muito importante que você citou, essa questão com relação à pedra. Né? Nós estamos num país de jazidas, né? Que a gente tem muito, realmente, granito. Aqui no nosso estado, uma riqueza de pedras. E acaba que são mais utilizadas porque comercialmente acabam ficando baratas, olhando no curto prazo, né? Olhando apenas valores. Mas o core hoje é um produto que já tem uma escala de produção, que ele já tem realmente um preço muito mais competitivo. E no longo prazo, no médio e longo prazo, você tem um produto sempre novo, né? Isso que é interessante, essa reparabilidade. Por exemplo, você comentava do problema das jazidas e diferença. E o Corian não. Se você tiver, ainda que você tenha um acidente, que ele é muito resistente ao impacto, tem aquele teste da esfera de metal que solta 1 metro de distância e realmente o acrílico tem essa maleabilidade, né? Ele absorve impactos. Tanto é que a gente tem vendido hoje para
pro infraero para fazer os check-ins de aeroportos, porque não tem nada que resista aos carrinhos chegando e batendo naquilo, né? Nem madeira, nem pedra, nem inox. E o Corian ele aceita esse impacto e absorve muito bem. E no máximo você precisa fazer uma limpeza no final do dia com um Scotch-Brite ali para tirar os riscos, mas é superficial também. Então esse é a reparabilidade dele e essa questão de não manchar, que faz com que você tenha uma bancada por 10, 15, 20 anos sempre em estado de nova. E naquele momento que você acha que ela já está um pouco danificada, você pode fazer um polimento que vai tirar um 0,0 ali e vai ter uma bancada nova. Mas então eu acho esse que ponto é um diferencial. Né? então, mas eu acho que muito dessa cultura da pedra vem da parte residencial, onde as pessoas acham que um granito, um mármore é algo mais chique ou mais nobre e quer aplicar, evidentemente, na sua clínica, no seu hospital, porque é um local diferenciado, né? Mas a gente percebe que, primeiro, não é nem de longe o mais adequado. Exato. Né? Então, lógico que aí você vai brigar um pouco comigo, mas a gente costuma, nos detalhamentos dos nossos projetos lá dentro da BioEng, a parte que ela não é tão aparente, visível para os pacientes, para o cliente final, a gente ainda costuma utilizar materiais menos nobres. Tá? Não pedra, mas, por exemplo, um expurgo em Corian é algo muito caro. Né? Então, para esses casos aí, a gente acaba ainda fazendo uma especificação do material mais barato, como inox, por exemplo. Agora, lavabo de centro cirúrgico, né? Lavabo de mãos de centro cirúrgico, né? A ergonomia, né? Porque você consegue fazer curvas, né? com o Corian. Então, a ergonomia para os profissionais, né? Para os colaboradores, na lavagem de mãos. Né? E você citou rapidamente, eu não sei se o pessoal conseguiu absorver, que paredes de centro cirúrgico já há mais de 5 anos, né? Alguns centros cirúrgicos têm adotado o Corian como revestimento de parede. Conta um pouquinho qual é a vantagem de eu colocar uma parede de Corian dentro da minha sala de cirurgia. Bacana, Norton. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a grande vantagem e o grande, talvez, ponto que vai diferenciar o Corian dos outros materiais é no trabalho de redução do índice de infecção hospitalar, que hoje é algo que é alto, é um alto custo hoje para os hospitais, para convênios, para todos, tem um custo muito alto com isso e pode ser evitado. E o Corian vem justamente por isso, para evitar essa proliferação. É um produto que te traz muito mais segurança na redução desses índices de infecção hospitalar tão importantes, né, para a população e todos, principalmente depois da pandemia. Isso vem sendo mais valorizado, talvez. Eu acho que o pessoal tem entendido mais isso da aplicação funcional do material, né? Porque tem a parte estética, mas o Corian também, se a gente voltar um pouquinho na parte estética, há 30 anos ele foi trazido para o Brasil hoje, uma das cozinhas mais bem posicionadas no mercado aí, em termos de residencial, de altíssimo padrão, que usa o Corian nas suas cozinhas e é uma referência. Eu brinco até que ela cria até esse posicionamento muito forte do produto, que às vezes causa esse desconforto ou causa um preconceito de que é um produto caro. Né? Eu ia explorar isso também. Exato, porque esse é outro ponto. A porta de entrada no Brasil não foi na área de saúde, foi na área residencial. Né? E através de cozinhas. E de cozinhas de altíssimo padrão. Exato. Então as pessoas sempre se assustam. Não vou colocar Corian porque Corian é muito caro. Né? Então acabou tendo um preconceito em termos de custo, né? com relação a isso. Mas eu acho que dentro da sala de cirurgia, uma das maiores vantagens que eu vejo como projetista é o fato de que outras superfícies também são de fácil limpeza, como, por exemplo, uma pintura epóxi. Né? O grande problema é a manutenção disso daí. Né? Quer dizer, ela me dá lá uma superfície emborrachada com a pintura epóxi, mas eu vou ter que pintar aquela sala cirúrgica a cada X tempo, que é um X tempo bem pequeno, inclusive. A partir do que, quando coloco o Corian, primeiro que, como a superfície ela é absolutamente lisa e não porosa, a rapidez de preparo dessa sala cirúrgica é muito maior. Exato. Né? Então eu tenho uma agilidade de limpeza da sala de cirurgia, né, que economiza tempo para a próxima cirurgia. Esse é um grande ponto. E segundo, que na manutenção dessa sala de cirurgia, por exemplo, com pintura, eu fico com aquela sala, pelo menos, vamos lá, indo rápido,
pelo menos uma semana que eu fico com aquela sala interditada, sem uso. sem poder produzir. Exato. Né? Ao passo que quando eu coloco a parede em Corian, esquece, né? Porque não muda de cor nunca mais. Né? Então, é um material super resistente. Então, eu tenho duas grandes vantagens aqui que eu vejo. A não paralisação para manutenção, para repintura das paredes, né? E uma segunda vantagem associada a isso, que é a agilidade que isso me dá no preparo para uma próxima cirurgia. Né? É isso mesmo, Norton. Como você vinha comentando e conhece muito do produto já, esses são os principais ganhos. Né? Você tem uma velocidade de limpeza e de preparação da sala muito maior, porque você vai ter os cantos arredondados, não vai ter emendas, não vai ter problemas de, por exemplo, danificações na parede por conta da movimentação que é muito grande, né, de equipamentos. Isso sempre acaba danificando uma pintura e ali é um ponto de porosidade já. Um carrinho sempre acaba batendo onde não deve. Exato. Né? Então esse é realmente um dos grandes ganhos. E existem estudos já que mostram que realmente reduz bastante o tempo de preparo entre cirurgias. E o outro grande ponto é essa manutenção, essa parada, né, que é muito crítica. Você ter um centro cirúrgico parado por uma semana, enquanto você poderia estar produzindo, né? Imagina 3, 4, 5 ali. Mas, então, cara, eu fico preocupado com relação à publicação desses estudos, desses trabalhos, sabe? Sim. Que eu acho que ainda é pouco divulgado. Exato. Porque, na prática, o que acontece? Quando você vai propor uma solução dessas, tanto construtora, incorporadora, ou o dono do hospital, ou o dono da clínica, enfim, se assusta com o custo disso, mas ele não consegue ver algumas coisas que são tangíveis, que efetivamente custo-benefício é uma coisa mais tangível dele enxergar, mas tem algumas vantagens que eu digo que são um pouco intangíveis, que é, por exemplo, o processo que já fica implícito de uma cirurgia, que é você dar, por exemplo, o antibiótico pós-operatório, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque poucas pessoas se atentam que nós, engenheiros e arquitetos, não somos assim tão bem preparados para entender a área de saúde. Tanto é que não existem disciplinas formais de graduação, né, que expliquem a fundo, com grande propriedade, projetos e execução de obras na área de saúde. Então, esse é um problema crítico de formação de engenheiros e arquitetos. Mas o que eu vejo assim que a falta de popularização desses estudos, vamos dizer assim, acaba não trazendo para a nossa vida prática a noção de, por exemplo, eu diminuir a quantidade de antibióticos porque eu estou diminuindo a contaminação cruzada daquele ambiente. Aquele ambiente é nocivo para a cirurgia. Aquele ambiente é nocivo para a prática médica. Né? Então, quando a gente aplica ou sugere alguns materiais, muitas vezes a pessoa até se assusta e acha que, você está ganhando algum percentual sobre aquele produto especificar, né? Por especificar e tal, que é uma prática nociva entre os profissionais e inclusive condenada pelo CAU e pelo CREA. Mas a gente sabe que em alguns casos acaba acontecendo. Né? O que nos Estados Unidos está perfeito, porque lá eles têm o rebate e é tudo feito às claras. Né? Mas as pessoas ainda não conseguem enxergar que aquele ambiente pode se tornar mais amigável à prática médica, né, com um pós-operatório melhor, um pós-cirúrgico melhor, e muitas falhas acontecem por causa daquele ambiente mal preparado. É verdade, Norton. Nós temos alguns estudos, os Estados Unidos está muito mais avançado nesse sentido, né? E eu acho que a gente pode até trazer esses materiais, publicar, de repente colocar alguns estudos depois para que você possa compartilhar abaixo aí nas linhas ali do podcast. Mas realmente ainda tem um desconhecimento, né, muito grande. Então você às vezes não consegue vender esse valor. E o valor não é um valor alto, isso que é curioso, né? Mas, quando você compara com pedra. Claro, mas não dá para comparar com tinta. Cirúrgico realmente exato. Aí vou colocar uma diferente parede. Da bancada, né? O vertical realmente é um processo diferente, realmente precisa se basear nesses estudos. Mas nós temos até um videozinho, um esquema que mostra toda a montagem, depois eu posso compartilhar contigo, e alguns estudos também que
apoiam isso. No Brasil ainda é novo, já temos grandes casos, inclusive Hospital das Clínicas de São Paulo, hoje quase todo em superfície sólida, mineral, as paredes, já entendendo e buscando esses benefícios, né, esses desempenhos aí do que a gente fala. Você sabe de cabeça, por exemplo, quanto que reduz em tempo de preparo a sala de cirurgia ou não? Nossa, agora se eu te falar assim, eu vou estar chutando, mas era um ganho assim, em termos de 25% de tempo. É importante. Era importante. Ou seja, a cada 4, 5 salas... Uma limpeza a menos, um processo a menos. Um processo a menos. De preparação. E essa manutenção, né, da pintura, eu acho que dos grandes diferenciais é essa resistência a impacto, né, dentro do ambiente, que você tem toda uma movimentação de equipamentos, ele realmente faz uma diferença. E, Caio, assim... era mais caro e ficou mais barato com a produção em escala? O pessoal da área de saúde está entendendo melhor esse processo? Como que você está enxergando? Tem mais processadores de Corian hoje do que tinha 10 anos atrás? Conta um pouco, porque eu me lembro que há cerca de 10, 15 anos, quando a gente começou a fazer algumas especificações, né, em Corian, eu me lembro que era muito difícil de ter esse transformador, né, ou esse marceneiro, né, que tem a habilidade. Era muito difícil de encontrar, só tinha em São Paulo, tinha um aqui em Curitiba. Não era em todos os lugares que a gente tinha mão de obra qualificada para trabalhar com Corian. Como é que está esse cenário hoje? Perfeito, Norton. Não, sim, há esse ganho. A gente reduziu muito o custo de produção, né? Isso é muito importante. Hoje, com a tecnologia, as máquinas, centros de usinagem e a abertura de novos. Hoje, realmente, a gente tem uma pulverização muito maior desses transformadores e a matéria-prima também foi ganhando escala, ela fica mais acessível, né? Hoje, o Corian ele é abaixo de muitos quartzos que não atendem, né, as normas. O Corian atende 17 das normas, por exemplo, da US Guidelines lá dos Estados Unidos para a saúde, né? Quer dizer, é um produto super indicado. Então, e num preço muito competitivo. Às vezes abaixo de ele é abaixo de sinterizados, as pedras engenheiradas, né, de cerâmicas. Ele está mais ou menos no nível dos quartzos, de qualidade, claro, porque a gente tem uma variação grande desses produtos. E ele é acima do granito, mas muito competitivo com o inox já, inclusive, por conta de toda a dificuldade de trabalho do inox, né? Não só a dificuldade do trabalho do inox, mas um inox de boa qualidade também custa caro. Né? Exato. Então, inclusive fica acima, né, de Corian hoje. Para você ter, por exemplo, uma bancada com uma cuba estampada, é algo inimaginável em termos de custo. Exato. Né? E aí o Corian é super vantajoso, porque você não estampa nada, você Exato. molda, né? Então é muito mais fácil, né? Muito mais prático. E traz um ganho muito grande que a gente chama, que é a humanização de espaço, né? Tira aquela impressão de frigorífico, né? De geladeira, daquela coisa fria do inox, né? Eu acho que esse é um grande ganho também para o ambiente hospitalar, trazendo mais para essa hotelaria, né? Essa questão de humanização ou a experiência do usuário, tem um vídeo do Hospital for Sick Children de Toronto, que é uma menina com câncer, falando sobre os móveis em Corian e como aquilo ficou muito mais agradável, né, e engrandecedor e alegrador para ela, né, do que aqueles móveis pesados, né, então monocromáticos, né, que a gente acaba tendo. Traz essa humanização, traz toda essa parte lúdica também, né? Nós temos um grande caso aqui que é o Erastinho, né, aqui de Curitiba, projeto da Adriana, que está todo lúdico, colorido, Corian, todas as cores ali, ficou um ambiente fantástico, assim, justamente para proporcionar isso, né? Trazer esse ambiente. Essa experiência mais agradável, né? Exato. E Caio, hoje a Dupont, com a fabricação de Corian, são posicionadas entre os continentes. Né? Perfeito. Quem produz para as Américas ainda é Estados Unidos. Produzido nos Estados Unidos. Tá. Hoje, os Estados Unidos que abastece a Américas, né? Toda. Essa fábrica é em Wilmington também. Continua no mesmo site plan lá de 1800. Exato. Uau. Então a produção é lá. E temos outras plantas também, Turquia, Ásia e Japão, na China e no Japão. Mas aí atendem mercados mais Ásia-Pacífica, Turquia atende um pouquinho mais de Europa, Estados Unidos também atende um pouco de Europa, mas Américas hoje, tudo atendido por Estados Unidos.
Você saberia dizer qual é o percentual da produção do Corian que é focada para a saúde e qual que é para outros usos? Bom, falando de Brasil, a gente tem mais ou menos 70% do mercado do Brasil ainda é o residencial. 70% ainda é residencial. Quer dizer, eu exato. coloco o Corian na minha cozinha e não coloco no meu hospital, é isso? Exato. Principalmente a cozinha, né, do público A aí, de alto padrão. A gente usa muito, vende através dos arquitetos, especificações, é um material muito usado, principalmente por esse aspecto monolítico das ilhas, das áreas gourmets, que com a pandemia virou uma área, né, de convívio muito importante das residências, então isso cresceu muito. Então, E eles fazem isso justamente pelo design que o Corian proporciona. Né, o canto higiênico, facilidade de limpeza, mas muito mais é o visual, né? Essa questão única, né, das bancadas e das ilhas sem emendas, com toda essa resistência, os canais equipados, porque diferente de uma pedra, você pode usinar, criar escorredores, tampas deslizantes leves, funcionais, porque não adianta fazer uma tampa deslizante de uma peça que pesa 64 quilos por metro quadrado, de uma pedra, né? O Corian pesa 20 metros por metro quadrado. Então, 20 quilos por metro quadrado. 20 quilos por metro quadrado. E traz uma performance, uma leveza para os móveis também, né? Para a marcenaria, muito importante. Né? Resistência, né? Não quebra, a manutenção, tudo aquilo que a gente já Exato. falou. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, quer dizer, eu uso, eu aceito usar o Corian dentro da minha cozinha, mas quando eu falo no mercado corporativo, eu ainda tenho uma certa resistência em função do preço, porque eu ia falar e acabei me perdendo, e quero retomar esse assunto, porque há uma falsa ideia de que o granito, o mármore é mais nobre, né? Mas além de ser inadequado, né? Eu tenho um caso assim que é impressionante. Eu fiz um projeto no centro cirúrgico, num hospital, para um cliente, cujo piso, não tem nada a ver com Corian, tá? Mas cujo piso eu especifiquei uma manta vinílica homogênea, né? Sim. E ele decidiu colocar granito, porque o granito, na cabeça dele, era mais nobre. nobre, era mais chique, né? Do que aquele piso vinílico, né? A vigilância sanitária, quando passou pela fiscalização, falou: não, esse piso é inadequado para centro cirúrgico, né? Ou você troca, né? Ou vai ficar fechado o teu centro cirúrgico, vai interditar o teu centro cirúrgico. Então ele foi obrigado, né, a remover todo aquele piso, né? Na verdade não removeu, ele aplicou a manta vinílica por cima. Mas é impressionante essa questão, né, do camarada acha que o mármore, que o granito é mais nobre, nossa, o Corian por esse preço eu coloco mármore. Não, você não coloca o mármore, porque o mármore não tem as propriedades que o Corian tem. São produtos que não são competidores diretos, né? Não tem nada a ver em termos de funcionalidade, né, Norton? Justamente pela alta porosidade, manchabilidade, resistência a impactos, proliferação, né, de fungos. Quer dizer, imagina, primeiro que não pode, né, e não teria como usar um piso com uma super proliferação, né, de porosa, né, super poroso. Então. E aí a gente volta àquela primeira etapa da nossa conversa, que nos Estados Unidos nem passa pela cabeça de um gestor não utilizar Corian numa bancada. Né? Exato. E lá é um mercado totalmente diferente. Corian totalmente comercial, talvez 10% residencial, 90% comercial. O grande mercado, área de alimentação, fast foods em geral. Área de saúde, outro grande mercado. E também a área de educação, né? Parte de todas as escolas, universidades, área de alimentação, mesas, toaletes, tudo realmente em Corian. Parques, e aí vai, né? Toda a possibilidade. E já no Brasil, talvez um pouco por essa chegada do produto mais nobre, esse posicionamento, ficou muito forte, enraizado, e traz essa questão do designer muito forte, né, para a área de residencial, mas vem crescendo. Cada vez mais a gente vem crescendo. Hoje a gente já tem esse perfil de transformador, que é mais focado em residencial, e o outro já mais focado para atender projetos hospitalares, com maior repetibilidade, equipamentos, né, que trazem um processo produtivo mais rápido, mais ágil e de menor custo também. Então, isso melhorou bastante, eu acredito, nesses últimos anos. E praticamente a gente tem, em média, aí de 4, 5 bons transformadores aí por região, o que isso facilita bastante, né? Para a redução de custo de mão de obra, que era um grande impactante também, além da matéria-prima. Né? A mão de obra. E no Brasil, o principal mercado é a área de saúde ainda, healthcare, a área comercial, né? Tirando os 70 residencial, dentro dos 30, eu diria que hoje está 20%
praticamente está em healthcare, com as grandes redes hoje. Essa conscientização, sabe, Norton, já está melhor. Está acontecendo, Tá mas ainda acontecendo. nas grandes redes, nas Exato. melhores posicionadas. Exato, eles já estão trabalhando bastante, inclusive tinha muito isso, né? Eu vou fazer um hospital, às vezes uma grande rede, mas esse hospital vai ser num município que não é tão premium. Ah, não, ali põe granito. Não, mas não pode, área crítica, semicrítica, não vai poder granito. Então, ou é inox ou é o Corian, né? Então, aí entra um pouco essa parte da durabilidade, viabilidade técnica também, por conta da construção, ajuste, né? O Corian permite você cortar, tirar, adicionar material dentro da própria obra, né? Se tiver alguma imperfeição, alguma irregularidade, uma bancada de inox que vem pronto de uma área de produção, chegou, se tiver algum desvio da parede, da alvenaria, já não fecha. Né? E é curioso, assim, o inox, muitas vezes, por exemplo, quando você vê a bancada, você não enxerga o que tem embaixo dessa bancada. A maçaroca de solda, a maçaroca de emenda, né? E nem todas elas bem feitas, né? Então tem tudo isso. Caio, o que a gente pode esperar nos próximos anos aí de novidades? Eu vi que você trouxe aqui um catálogo de cores, não só de cores, mas de texturas também, imitando mármore, imitando algumas pedras, cores sólidas também, cores translúcidas, quer dizer, eu posso fazer o Corian retroiluminado, né? Isso há muito tempo que a gente vem fazendo já, com carregador para celular, né, por indução. O que a gente pode esperar de inovação desse material para os próximos anos? Isso. Bom, Norton, eu acredito que o grande foco da Dupont continua sendo isso, né, de trazer essa segurança e conscientização na redução aí dos índices de infecção hospitalar. Novos lançamentos, a gente tem consistentemente lançado novas cores, novas estéticas, né? A Dupont tem se preocupado muito com isso, tanto para o mercado residencial quanto comercial também, né? Que tem demandado isso. A gente tem desenvolvimentos hoje, por exemplo, na área de touch. Então, hoje você já tem muitos nos Estados Unidos, McDonald's, por exemplo, aquelas lojas já mais tecnológicas, onde as crianças, a parte de diversão, são placas de Corian com um sistema por trás de iluminação que é sensível ao toque, né? Então tem tido esse tipo de evolução de aplicações, né? Amadurecimento muito vertical com 3D. A gente tem um designer californiano que faz o Mário Romano. Tem grandes obras hoje, quase todos com desenhos, detalhamentos, trazendo um pouco mais de designer, né, para a placa também de Corian. Não só internamente, mas de fachada também. Fachada, né? Interna, área de banho, tudo, né, para algumas mudanças. Isso, então é realmente a busca por tecnologias e estéticas, né? Que cada vez mais tragam o conhecimento desse produto. Ou seja, o céu é o limite desde que você tenha do lado dos projetistas, né, a criatividade. para desenvolver, porque o produto ele é flexível o suficiente. Super, né, Norton? Parte orgânica hoje, né, que está tão forte, né, o pessoal usando bastante também. Curvas, né? Essa possibilidade, né, de termoformação, que acabamos nem falando aqui também, que é outra característica, né? Tem muito aquele mito, né? No residencial é muito interessante, porque como a gente está num país de jazidas, o pessoal fala, não, se colocar a panela quente é um plástico, ele vai derreter, a panela vai cair dentro da sua cozinha. É muito interessante isso, e não acontece, porque é super resistente o material, você pode colocar a panela várias vezes, mas é aquela coisa, você pode usar uma área de salvar, uma área de sacrifício, um protetor, porque você não vai ficar colocando panela quente em nenhum material, mas esse é resistente realmente. Com os anos você pode ter dilatação, alguma coisa, mas também reparação altíssima, um lixamento, um polimento ali. Você tira qualquer fissura que seja causada, se insistir em colocar panelas todos os dias no mesmo lugar, né? Que não é muito indicado. E muito quente. Muito quente, mas ele, para entrar no estado de termoformação, ele precisa de 180 graus por 17 minutos. Então, realmente é um material muito consistente, né? E ainda assim ele vai ficar um borrachão. Não fica um líquido, né? Mas também não vai alterar as características, por exemplo, se ele for branco, ele não vai ficar chamuscado. Não fica, não altera. Disso. Outra característica interessante, né? Como ele não tem fibra, por exemplo, como uma madeira, você fez uma termoformação, definiu o raio, depois que ele esfriar, ele assume aquele raio, ele não trabalha contra, né? Tentando voltar. Isso é muito interessante também, que é um dos grandes desafios, né? Do trabalho com materiais orgânicos, né, formas orgânicas. Então ele se adapta super bem a isso também. Maravilha. Caio, eu só tenho a agradecer a tua
presença aqui, os esclarecimentos sobre o Corian, a história da Dupont, né, fugindo da guilhotina, né, da França, né, nesse período tão revolucionário que foi. Super interessante, né, porque isso traz, né, quantas empresas têm mais de 200 anos, né, e se mantém assim em crescimento. Então a gente já sabe um pouco desse segredo: inovação, aplicação científica, patentes. Exato. Obrigado por esse esclarecimento todo. E eu que te agradeço, Norton, pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo, falando um pouco mais desse material aí que a gente gosta tanto, né? E que você também conhece muito, e te agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Valeu. Até a próxima, Até a então. próxima. Obrigado.